Bom dia a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria na condução da sua palavra nesse instante, que Ele adentre os nossos corações e mentes para sairmos fortalecidos na fé, na comunhão, no conhecimento daquilo que Deus tem a nos dizer nesta manhã, neste culto. Com base no Evangelho de Marcos, eu trago a nós a mensagem com o tema Negue-se a si mesmo. E esse Evangelho de Marcos, eu poderia falar sobre muitas coisas hoje. Eu poderia falar com você sobre a identidade de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Certamente a doutrina mais atacada ao longo da história pelo inferno é a doutrina da cristologia. Quem é Jesus? Eu poderia falar também para aqueles que estão talvez se sentindo rejeitados por serem cristãos, rejeitados no seu trabalho, na sua família, na sociedade, por simplesmente crer em Jesus. Também é possível falar talvez sobre a reencarnação. Poderia falar sobre a autoridade de Jesus Cristo em repreender o próprio Satanás. Quem sabe alguns de vocês estejam interessados que eu fale sobre a possessão demoníaca de Pedro. No entanto, eu quero falar com vocês sobre a implicação de ser um seguidor de Jesus Cristo. Falar dos nossos interesses, falar de renúncia, falar do negue-se a si mesmo. Pois eu quero acreditar que vocês saibam quem é Jesus, que vocês saibam lidar quando são rejeitados por crer em Cristo, que ninguém aqui crê na reencarnação espírita, que ninguém duvida do poder de Jesus Cristo para fazer milagres. Negar-se a si mesmo é algo muito difícil, mesmo para nós que somos cristãos. Porque negar a nós mesmos mexe com as nossas vontades, mexe com os nossos objetivos, mexe com os nossos interesses. Porque desde a queda em pecado, o grande conflito que nós humanos temos com Deus é uma guerra de vontades. O primeiro casal foi proibido de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles escolheram seguir a própria vontade motivada por Satanás e desobedeceram. Então quero falar com vocês também da obediência. Vocês lembram o que Deus falou para Caim? Lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está à sua porta, à sua espera. O pecado quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Deus sabia o que Caim iria cometer. Então a palavra de Cristo, a palavra de Deus, ela é uma mensagem também de obediência para nós. Muitos têm pregado uma mensagem de fé, mas desacompanhada da obediência. E isso não se harmoniza com a revelação bíblica, com a palavra de Cristo, com o que nós conhecemos. O apóstolo Paulo, em Romanos, eu vou trazer aqui apenas 2 versículos que ele fala sobre o crer e obedecer. Por meio de Cristo, diz o apóstolo Paulo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a elas. Então está aí uma função de nós, como pastores da igreja também, de ensinar o povo a palavra de Deus, mas também ensinar as pessoas a serem obedientes a essa palavra. E tem mais um texto de Romanos 16, porém essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram. E por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Crer e obedecer. Há uma conexão que nós não podemos discutir aqui. Crer e obedecer andam junto. Cristo manda a gente pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho a toda criatura, para que eles creiam
e obedeçam como resposta da fé que se tem. Ainda em Hebreus, no capítulo 5, diz assim: e depois de ser aperfeiçoado, ele, Jesus, se tornou a fonte da salvação eterna para todos que lhe obedecem. De novo, crer e obedecer. Mas o que eu vejo muitas vezes é que é muito fácil as pessoas crerem em Jesus. Mas como é difícil obedecer esse Senhor. Como é difícil negar-se a si mesmo. Como é difícil negar-se a si mesmo. E com tudo isso em mente, a gente poderia aqui fazer algumas perguntas. E também lembrar que negar-se a si mesmo não é uma mera tentativa da gente se privar daquilo que é bom. Eu recebo muito pessoas que dizem assim: pastor, eu quero fazer um propósito com Deus. Eu quero renunciar a algumas coisas para me sentir melhor diante de Deus. Hoje, esse ano eu vou fazer um pacto. Eu não quero faltar nenhum culto. No próximo a pessoa já não vem. Então não adianta nós querermos, digamos assim, nós nos achegarmos de Deus pelas nossas próprias forças. Uma coisa que a gente tem que reconhecer é que a gente é desobediente. E a partir disso, reconhecer a minha condição e buscar em Deus e em Cristo a força necessária para ser, sim, obediente. Negando as minhas vontades, negando a mim mesmo, para que eu possa viver conforme a vontade de Deus. Tem um texto bíblico que fala do domínio próprio. Como está difícil nós nos dominarmos a nós mesmos, as nossas vontades, os nossos pensamentos. O próprio Lutero brigava com Satanás, ele dizia: sai daqui, Satanás. A gente diz isso, pelo menos eu. Quem aqui às vezes não está fazendo alguma coisa e vem uns pensamentos diabólicos? Vem. Eu passo por isso. O que é que a gente diz? Sai daqui, Satanás. Jesus disse isso para Pedro. Porque o diabo ele tenta de todas as formas. E ele estava tentando de todas as formas fazer o quê? Não permitir que Cristo fosse à cruz. Esse era o objetivo do diabo, de Satanás. Não permitir que Cristo fosse à cruz. E ele estava investindo pesado durante o ministério de Cristo. E ele está agindo pesado no ministério da igreja e contra a igreja nos dias de hoje. Mas nós precisamos, assim como Jesus, também dizer: sai daqui, capiroto, como diz lá no Ceará. Eu sou de Cristo, eu pertenço ao meu Deus. Nós precisamos, com a força que Cristo nos dá, superar a nossa vontade que quer nos fazer estar longe do nosso Senhor. Os próprios discípulos, eles não estavam aceitando a ideia que Jesus tivesse que passar pela cruz. Porque eles sabiam o que era morrer na cruz. Era a forma, na época, de exterminar os bandidos, os marginais, era pregando numa cruz. Não, Senhor, o Senhor não pode passar por isso. O Senhor é aquele que veio nos libertar, o Senhor é aquele que nós queremos seguir. Que Deus livre você dessa situação. Eles também não queriam que Jesus passasse pela morte sacrificial. Tudo isso era Satanás agindo. Então a não aceitação, gente, de que Jesus devia morrer por todos, é a influência do diabo, pois estava ameaçando desfazer todo o plano divino da salvação desde a queda em pecado. Deus já havia traçado o plano de salvação. E crer nisso é um dom gracioso de Deus incutado em cada um de nós. Jesus é bem claro, gente, com seus discípulos, com aquela multidão, e para nós ele diz o seguinte: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça, na linguagem de hoje, os seus próprios interesses. Ou seja, negue-se a si mesmo. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Então a nossa riqueza está nos céus. Eu conheci, e tem aquele outro texto bíblico, né, que fala lá do agricultor que está com celeiros cheios, no dia da tua morte vão pedir a tua alma e que tu tem a oferecer. Então não adianta, a tua riqueza não vai abrir as portas dos céus. Mas eu
na minha cidade de origem, uma pessoa morreu sufocada debaixo do arroz que ele estava estocando. Porque lá, como é que eles fazem? Quando a produção é muito grande, eles colocam vários sacos de arroz em círculo e dentro eles enchem a granel, mais alto que essa igreja aqui. E aí fazem vários montes. E ele estava passando pelo meio para ver se não tinha rato, furando sacos, aquela coisa toda, e desmoronou. E o meu padrinho trabalhava com ele, né? E ele ficou quase sem unhas de tanto cavar o arroz para tentar tirar o cara lá de baixo. Morreu debaixo do arroz, mas era uma pessoa da igreja luterana e uma pessoa que sempre, digamos assim, falava mal da igreja, detonava o seu pastor, enfim, esculhambava com a igreja, mas queria permanecer membro para ter os direitos de membresia de uma igreja. Então o que a gente aprende com isso é que as nossas riquezas não abrem as portas dos céus. Nós precisamos sim, como este texto bíblico, lembrar que a porta dos céus foi aberta pela cruz de Cristo. E toda vez que nós olhamos para a cruz de Cristo, é isso que nós lembramos. E nós precisamos sim negar as nossas próprias vontades. Agostinho diz assim a respeito disso: a primeira ruína do homem é o amor por si mesmo. Prefira esta vontade de Deus. Aprenda a amar a si mesmo, não amando a si mesmo. O que Lutero diz? No Cristo crucificado é que estão a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus. Não tem outra corrente teológica que ensina a teologia da cruz a não ser a luterana. Então nós temos muito a falar a respeito também do sofrimento. Jesus veio pelo interesse de Deus, pela vontade de Deus, não foi por nossa vontade. A nossa salvação é plano de amor de Deus. E nós, em resposta a todo esse amor e tudo que Cristo fez por nós, vamos viver uma vida de fé em obediência, sabendo que a vida eterna está nos aguardando. O ministério do sofrimento de Jesus Cristo, ele inverte tudo que os discípulos estavam esperando, ele inverte tudo que muitas pessoas hoje ainda estão esperando. Quer dizer que eu preciso abandonar a minha vida, tudo que eu gosto, tudo que eu quero. Nós vivemos num mundo individualista, em que a minha vontade ou aquilo que eu penso é verdade. Mas nós, como cristãos, entendemos que é Cristo que é a grande verdade que nós precisamos seguir. Então, a gente precisa, a partir desse texto, perceber as grandes implicações de ser um seguidor de Jesus Cristo. E eu acredito que o mais difícil é negar a si mesmo. Desistir de nós mesmos e viver pela vontade do nosso Senhor. E Jesus ressalta a loucura que é ser cristão. É ir contra a maré. É ir contra aquilo que o mundo ensina. E Pedro diz isso no capítulo 1. Pois vocês sabem, falando de Cristo, né? O preço que foi pago para livrar a gente da vida inútil que nós herdamos dos nossos antepassados, ou seja, da nossa natureza pecaminosa. Vocês foram libertados pelo sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito. Nesse tempo de quaresma, nós precisamos continuar levando essa mensagem da salvação pela cruz, da salvação em Cristo Jesus. É pela nossa pregação, é pelo Evangelho que nós vamos tomar conhecimento dessa grande obra de amor por nós. E nada mais me motiva a estar na casa de Deus e trabalhar pela obra a não ser o amor de Jesus por nós. Nós não podemos perder de vista a cruz de Cristo. Nós precisamos nos agarrar firmemente nesta mensagem e seguir a nossa vida. Porque a teologia da glória, da vitória, que é muito difundida por aí, é vazia. Mas a teologia da cruz é verdadeira. É a teologia bíblica que tem muito a nos ensinar e muitas respostas, inclusive quando nós estamos sofrendo. Inclusive quando nós achamos que a nossa vida está num momento de desespero.
Jesus tem uma resposta para nós. E mesmo assim, enquanto vivemos nesse mundo de lágrimas, nós temos um compromisso em obediência ao nosso Senhor, que é darmos bom testemunho da verdade, bom testemunho de Cristo para esse mundo que está vivendo segundo as suas vontades e não segundo a vontade de Deus. Então esse é o nosso grande compromisso como cristãos e como congregação. Pregar a palavra de Deus com o nosso jeito de ser, com o nosso modo de vida, para que as pessoas creiam nessa grande verdade que nós cremos. A salvação unicamente e gratuita por Cristo Jesus. Tomar a cruz e aceitar as cargas e as implicações de ser um imitador de Jesus. Que suportemos qualquer dificuldade que possamos ter e então sigamos a Jesus. Porque quando a gente começa a seguir Jesus, gente, em obediência aos seus mandamentos, vai ter muita gente contestando vocês, talvez até dentro da família de vocês. Mas os cristãos seguem Jesus por meio do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então que esse período de Quaresma faça a gente refletir se realmente nós estamos negando a nós mesmos e sendo verdadeiros discípulos de Cristo, que esperam ansiosos pela volta de Jesus. E eu oro diariamente, para que Cristo volte logo e nos encontre ainda em vida para nos levar a morar com Ele nos céus. Este deve ser o desejo ardente do seguidor de Jesus. Deus salvou o seu povo. Deus nos salvou. Esta é a grande verdade, por sua obra, por sua misericórdia e por seu amor. E este Jesus vem a nós na ceia sagrada, um momento magnífico do nosso culto, para estar conosco e em nós. E Ele vai conosco e em nós também para a nossa casa. E assim nós vamos viver conforme a vontade dEle e não conforme a nossa vontade. Que Deus nos abençoe a viver esse cristianismo verdadeiro na nossa casa, no nosso trabalho e na nossa sociedade. Em nome de Jesus. Amém.